Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasília, que é o lugar que eu resido. Boa tarde, Tocantins, que hoje está pegando fogo, mas não é só do sol, né? Que lá tem um clima bem quente, geralmente 40 graus na sombra, e hoje está pegando fogo, porque tem até Polícia Federal fazendo batida lá no Palácio, na Assembleia, e eu agradeço a Deus por isso, porque nosso Brasil precisa disso. E o Tocantins, como caçula, não pode ser um caçula, né, já deformado, tem que ser exemplo. Então aqui eu queria dizer que, para quem está vendo meu vídeo pela primeira vez, eu sou uma cidadã brasileira, meu nome é Nelcia Luiza, e até queria dizer às pessoas que estão acessando ao meu Facebook, as redes sociais, eu não costumo responder ao message, quero pedir perdão, não se sintam porque eu estou sendo indiferente. Eu adotei as redes sociais, o Facebook, ao Instagram, que eu não gosto muito, que eu acho que é muita ostentação, mas a gente precisa se adequar a esse movimento aí de rede social, mas sendo luz, entrando como sal da terra. Então, eu não responderei ao Messenger, exceto alguma amizade minha, pessoal, que às vezes precisa falar comigo, uma urgência, e aqueles que são amigos próximos, tem meu WhatsApp e eu responderei, mas pelo Messenger eu não vou responder. E especialmente aquelas pessoas que, quando elas entram no meu perfil, elas devem já perceber o foco. É um perfil que eu falo de política, porque eu sou uma cidadã politizada e acredito que nós não temos como nos isentar disso. Somos seres que temos que ser, sim, politizados, cidadãos. A Bíblia, inclusive, fala só sobre governos. E também a minha posição como cristã, que inclusive às vezes bato de frente com esse sistema gospel evangélico que a gente está vendo aí. Então é só para deixar claro, eu quero deixar um abraço, agradecer aquelas pessoas que estão me adicionando. Eu não sei por que está tendo tanta gente adicionando, mas eu quero dizer que todos são bem-vindos. E também que a palavra de Deus é para todos. E aqueles que entrarem talvez com segundas intenções, terceiras, que recebam da ministração do Senhor. E quem faz a obra não sou eu. Eu estou aqui só como uma missionária. Eu gosto de falar como uma embaixadora do reino. Eu sou uma pessoa comum, cheia de defeitos. Então, os últimos vídeos que eu fiz, os 2 últimos, eu falei sobre depressão / suicídio, porque a depressão, dependendo da gravidade, ela pode levar a pessoa ao suicídio. E as doenças do século, que eu não detalhei. Mas eu quero retomar um pouquinho e falar desse assunto, porque foi um assunto que realmente tem trazido assim, muita preocupação para a sociedade. A sociedade, que eu gosto de falar politicamente correta, evita falar disso. E os nossos jovens estão aí se matando. As crianças estão entupidas de Ritalina. Os pais não sabem mais o que fazer. Então, até os especialistas, eles estão cada dia mais indo em congressos e a tendência é aumentar. Então, não adianta a gente querer fugir da realidade que envolve, né, a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. E voltando, tirando a palavra inteligência, que parece assim que a gente, quando fala de inteligência, fala assim um pouco de soberba, eu sou inteligente. Nada disso. As inteligências, essas 3 inteligências, são dom de Deus. Nós temos sim que preocupar com a nossa intelectualidade, estudar, parar de ficar vendo programa lixo, parar de ficar vendo essas redes aí sociais que só traz lixo, ou então na televisão mesmo, as porcarias que saem. Nós estamos levando lixo para dentro das nossas casas. Não tem nada a ver os livros que os nossos filhos estão lendo. Não é porque é lá dos Estados Unidos, porque é lá da Disney, que é tudo bonzinho, não. Cuidado com a sutileza que você leva para dentro da sua casa. São pontos. Então eu queria falar sobre o último vídeo, porque quando eu falei do vídeo sobre suicídio e depressão, eu antes tinha postado uma imagem de um suicídio que houve aqui em Brasília, semana passada, tem 10 dias talvez, eu não sei, de uma moça que chamou a atenção da universidade inteira. Ela mesma deu grito de socorro nas redes dela. Os amigos estavam à procura dela nas redes sociais, pedindo ajuda, porque ela tinha falado que ia se suicidar. Então, não adianta depois
vir chorar, vir questionar, porque aquela vida já foi. E nós não estamos aqui para fazer julgamento de onde a pessoa vai. Deus ama todos, Jesus Cristo ama todos, e a gente tem que lembrar que antes de alguma condenação, nós não podemos condenar ninguém, porque vai ter o julgamento. Um dia nós estaremos sentados diante de Deus e vai passar o filme da nossa vida. Então vamos parar com esse mimimi. A pessoa hoje não pode fazer uma crítica, que aí as pessoas já dizem, tá julgando. Não julgueis para não serem julgados, porque à medida que ainda usam a Bíblia. Gente, julgamento é coisa de juiz. O juiz, quando ele dá um julgamento, ele tem que o quê? Determinar a sentença, absolvido ou condenado. Agora, emitir opinião, falar alguma coisa a respeito de alguma coisa, isso é crítica. E crítica, tem a crítica construtiva e tem a crítica destrutiva. E, às vezes, o tom da mensagem pode soar como uma crítica destrutiva, mas nós temos que avaliar bem qual é o assunto. A gente precisa tirar partidarismo, precisa tirar essas placas religiosas, essas coisas teológicas e olhar para Cristo, para a mensagem do Evangelho, para a mensagem de paz, e a única coisa que poderá salvar a humanidade. Então eu venho hoje aqui, quero dizer para aquelas pessoas que estão pedindo a reprise do programa que eu fiz, a entrevista. Pela graça de Deus, eu fui convidada por uma jornalista que é do Tocantins, mas também passou despercebida por lá, é viúva como eu, só que ela ficou viúva em 2010 e eu fiquei em 94. Então ela mora aqui em Brasília e hoje ela está sendo honrada, ela tem um programa que vai ser, eu creio que vai ser um sucesso, onde ela vai levar assuntos relevantes à sociedade. E começou com inteligência. E não sei dizer, quer dizer, eu sei que isso foi talvez um alinhamento de espírito, que Deus levou meu nome para ela. O fato é que eu fui num debate anteontem desse programa, onde nós falamos, tinha um doutor em filosofia e também na área de ensino, pedagogia, de uma grande renomada faculdade particular de Brasília, ele é do Quadro, e ele fez mestrado, doutorado, acho que até fora do país, e também ele vem da UNB. Então, uma pessoa extremamente preparada. A outra pessoa, uma bispa consagrada aqui em Brasília, uma pessoa muito respeitada, de uma igreja, né, Assembleia de Deus, que também é uma pessoa muito respeitada, uma mulher, e também trabalha com recuperação de drogas, de drogados, de dependentes químicos, de vícios. E me chamaram, a anônima viúva do Tocantins, para falar sobre a inteligência espiritual. E eu simplesmente aceitei o convite, e quando a jornalista falou, você quer que eu mande as perguntas para você? Porque aí você já vai estudando. Eu falei, não precisa mandar. Porque eu não vou por mim, pela minha intelectualidade, não vou pela minha sabedoria humana. Eu vou falar de espiritualidade, então eu tenho que confiar por aquele que vai me orientar nas respostas. Porque eu não sei, eu não detenho todas as respostas. Mesmo quando a gente lê a palavra de Deus, tem muitos enigmas que nós temos que orar para o Espírito Santo revelar. Tantas pessoas que interpretam a Bíblia de várias maneiras, né? O mesmo livro, hoje cada denominação, cada visão, cada doutrina, cada um interpreta as suas maneiras. Tem gente aí, tem grupos hoje no Brasil que estão tentando fazer uma nova Bíblia para defender uma causa. Então, é muito complexo. Então, a gente precisa realmente estar focado no Evangelho, naquele que pode nos libertar e tirar os grilhões da nossa mente. Porque se aqui não quebrar o grilhão da mente, porque a mente, gente, é o que absorve todo esse lixo que sai hoje na mídia, nas redes sociais. Eu fiz até no último vídeo sobre a depressão, eu falei sobre o que está acontecendo hoje que está levando as pessoas para o abismo. São as redes sociais, são essas comparações, o imediatismo, vou colocar o óculos, que agora ele é bonitinho, né? O imediatismo, essa geração do fast food, do fast news, que são as notícias rápidas, tudo é muito rápido, as pessoas não querem mais pensar, elas olham um título, elas já querem saber todo o resultado daquele texto. Falta de amor, a vaidade extrema, a superficialidade das pessoas diante das coisas. Sabe, aquelas capas, as pessoas vestem uma máscara para cada ocasião. A falta de Deus, decepção e traumas do passado, de
de família, ou seja, também dos bullying, que na época a gente não chamava nem de bullying, né? Na minha época era das encrencas mesmo, no Nordeste tem um nomezinho que eles falam, principalmente no interior, caça-antica, que é errado, né, essa expressão, mas é provocações, são essas provocações. As dificuldades financeiras, hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo, hoje você está empregado, amanhã você não está mais. Os casamentos destruídos e os casamentos de fachadas, os filhos órfãos de pais vivos, que estão dentro de casa e não têm o amor dos pais. Amor não é só dar coisas, amor não é só concordar com tudo, pelo contrário. Deus, Jesus, Ele nos ama e por isso Ele nos coloca freios. Inclusive na boca, que eu peço todo dia, misericórdia, Senhor. Que com esse meu temperamento, com esse meu jeito Pedro, eu tenho que ter muita força de Deus interior para a gente não emitir o que a gente pensa. Porque quem me conhece desde que eu era criança, lá no estadual em Araguaína, sabe que eu era uma pessoa, sabe? Se eu fosse hoje, se eu não tivesse Jesus, talvez eu era uma revolucionária dessas aí das bandeiras, né? Que a gente não vai nem entrar em detalhes. O fato é que a falta de limite do homem e a falta de espiritualidade está matando essa sociedade. Por quê? Nas famílias perderam o temor dos pais, o respeito pelos pais. E alguns governos querem tirar a autoridade até dos pais dentro dos seus lares, onde nós devemos ensinar os princípios, e querem deixar o quê? Para que os governos decidam se devemos bater, se não devemos bater, se devemos criar assim ou assado, criança não pode trabalhar. Então, um dia eu vou contar para vocês que antes de ser professora de inglês, trabalhar numa escola de inglês, dos 11 anos aos 14, em Araguaína, muita gente vai lembrar, eu era manicure. E meu pai não era pobrezinho. Ele já tinha conseguido as coisinhas dele, já tinha um hotelzinho de interior, ele já tinha um restaurante. E eu decidi, não aguentava mais. Pai, me dá dinheiro. Ah, minha filha, tá em crise. Ah, minha filha, tô apertado. Falei, quer saber? Mãe, compra aí um estojo para mim. E eu mesmo fui fazendo teste nas unhas das pessoas e comecei a trabalhar. Então hoje eu quis fazer um vídeo mais falando disso, das boas novas do Evangelho, de forma não religiosa, falando de uma realidade caótica que encontra o Brasil, as nações, em outros aspectos naturais e outros problemas, mas vamos trazer para o Brasil. O Brasil está no abismo. O Brasil é um país que é chamado por aí de país cristão, um país religioso, um país que tem liberdade, né, religiosa, né? E nós estamos tão no caos assim, por quê? Tem respostas. Então, para a gente concluir esse vídeo, que vai ter o parte 2, que é boas novas ao Brasil e boas novas ao meu estado Tocantins, é que Deus não vai trazer coisas novas sem antes passar e fazer limpeza. É assim conosco. Eu vinha de uma tradição de crenças, de culturas totalmente diferentes da que hoje eu tenho. Então, quando Jesus me pegou só, né, a bagaceira, como a gente fala lá no Tocantins, ele teve que arrancar tudo aquilo que eu tinha como certo, arrancar, isso doeu. Tem 17 anos que Jesus tem feito esse processo de cura, de arrancar os conceitos humanos, e eu tive que passar o rolo compressor na vida, foi na prática. Porque eu brinco sempre, os inteligentes têm que quebrar a cara, porque eles confiam na inteligência, eles confiam na racionalidade, na organização. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente organizada, gosto de fazer listas e listas de programação de tudo quando vai contas a pagar. Então eu sou assim, quem trabalhou comigo sabe, mas Deus mostra que Ele tem o controle de tudo, que se você tiver que passar por um processo, os seus conceitos pessoais e filosóficos, isso aí tudo ele joga por terra. Então, para terminar esse vídeo, eu queria deixar aqui as boas novas para o Brasil, em especial para o Tocantins hoje. Nós vamos sim passar por tempos difíceis, porque precisa limpar. Nós não podemos mais dizer que somos de Deus, que servimos a um Deus, está acomunado, está aliançado com coisas erradas. Então, eu queria deixar aqui uma notícia que Jesus, ele é
o governo do reino. Esse reino que a gente fala de Mateus 6, que venha o seu reino. A gente reza, ora, tão bonito isso, né? Senhor, que estabeleça o seu reino sobre nós, que venha sobre nós o teu reino. Não é fala que nós vamos para o teu reino, porque depois que acabar aqui, a gente vai sim, vai, mas em espírito. O corpo vai ficar lá no cemitério. Então nós estamos falando de Mateus 6. Eu quero deixar essa palavra para que você reflita, porque o próximo vídeo eu vou falar de uma história real do que está acontecendo hoje no Brasil. Eu vou citar uma experiência que eu tive no dia que eu fiz o vídeo de depressão e suicídio, que é conversar com uma moça linda, ela estava pensando até em se suicidar. E é um mendigo que eu encontrei lá no centro de Taguatinga. Ele estava até mal cheiroso. E eu fui dar atenção para aquele homem. E ele falou, eu era um missionário da casa de Deus. E começou a falar da palavra de Deus comigo. E ele falou, hoje eu não consigo mais sair disso. Minha filha, eu não tenho mais força. E esse homem saiu com aquele saco nas costas de lixo, sabe? E aquilo, eu não me contive. As lágrimas desceram. Então é isso, quero deixar um abraço para o Tocantins. Continuarei orando pelo Tocantins. E eu fiz uma passagem agora, quando eu voltei em 2009. 7 anos pelo Tocantins, onde eu passei por 3 denominações e mostrei com a minha vida o que eu aprendi na palavra, que é servir a Deus. Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo que Jesus, ele era manso e humilde, mas também ele era o leão. Então, quando alguém quiser falar, nossa, fulano é bravo, ou fulano é isso, gente, não vamos confundir personalidades. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo. Temperamento, personalidade, isso é de cada um. Eu nunca vou ser, eu gosto de brincar igual a Sara Shiva fala, nunca vou ser uma Ana Paula Valadão. Cada um Deus fez com um temperamento. A gente vai ter outro vídeo falando sobre isso. Mas eu queria encerrar dizendo que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira as mazelas, as sujeiras, os pecados do mundo. Isso está lá em Jó 1:29. E que ele também é o Senhor dos senhores. Isso está lá em Apocalipse 19:16. E também dizer que ele é o leão da tribo de Judá. O leão é o quê? É um animal feroz. E quando ele precisa ser leão, ele vai rugir. E no Brasil, o leão vai rugir. Então agora a gente aperta o cinto, dobra os joelhos e se posiciona, Brasil. Porque nós precisamos enfrentar essa limpeza que Deus, a justiça de Deus, vai começar a fazer. O sinal disso, hoje está lá no Tocantins e aqui no Brasil, em Brasília, também as pessoas já estão chegando para manifestações. Se vão dar crédito para mim, mãe anônima, infelizmente não sei. Mas em Amós 3:7 diz que nada acontece sem que antes a gente seja divertido. Um grande abraço ao Brasil e um grande abraço ao Tocantins. Que Deus abençoe e que traga um tempo novo de restituição ao Tocantins, que é o meu estado, o estado que eu vi nascer, porque eu sou do norte goiano ainda. Então, meus filhos já são frutos tocantinenses. Um de 89 e a outra de 92. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.